Nós já estamos nos aproximando do final de uma série de exposições bíblicas no primeiro livro de Reis. Temos feito essa série do capítulo de número 1 até o capítulo de número 11, escolhendo algumas passagens que relatam a história de Salomão. Hoje chegamos até o capítulo de número 9. Então abra a sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 9. Faremos a leitura do versículo de número 1 até o versículo de número 9. Eu queria já oferecer a vocês a estrutura desse texto para que vocês, inclusive, se atentem a ela no momento da leitura. O autor, o narrador, vai começar o texto contextualizando esse evento, isto é, o encontro do Senhor com Salomão. Essa contextualização você vai encontrar aí nos versículos de número 1 e 2. Depois, dos versículos de número 3 até o versículo de número 9, você vai encontrar agora o discurso do Senhor a Salomão e ao povo. Versículo de número 3 tem uma resposta direta à oração de Salomão. Versículo de número 4 e 5, você pode perceber que é um discurso direto a Salomão, por causa dos pronomes que estão no singular. Agora Deus vai dar uma orientação direta ao rei. É uma conversa, é um aconselhamento direto para o próprio rei. Depois, versículos de número 6 a 9, agora vocês vão encontrar uma orientação direta, dada não mais apenas ao rei, mas também a todo o povo. Os pronomes agora estarão no plural. Uma contextualização, o discurso do Senhor em forma de conselhos. Vamos então à leitura do texto, mas antes vamos falar com o Senhor mais uma vez. Ó Deus bendito, abençoa tu mesmo a leitura da tua palavra, bem como a exposição dela. Dar, ó Deus, que mais uma vez o teu Santo Espírito desvende os nossos olhos para vermos a beleza do teu plano salvífico, do qual nós fazemos parte quando cremos em Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos as maravilhosas bênçãos de fazer parte da aliança, as nossas responsabilidades e os nossos deveres enquanto parceiros da aliança. Ajuda-nos, Senhor, a nos atentarmos para a grande realidade das consequências trágicas quando não obedecemos a Tua palavra e descumprimos a Tua lei. Mas, sobretudo, Senhor, mais uma vez, abre os nossos olhos para vermos a beleza do nosso Salvador e a Sua obra salvífica na nossa vida. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 1 Reis, capítulo de número 9, de 1 a 9. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo mais que desejava construir, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez, como lhe havia aparecido em Gibeon. O Senhor lhe disse: ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Consagrei esse templo que você construiu, para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão sempre nele. E, se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai, Davi, se fizer tudo o que lhe ordeno, tudo o que ordeno a você, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometi a Davi, seu pai, quando lhe disse: nunca faltará descendente para governar Israel.
Mas, se você ou os seus filhos se afastarem de mim e não obedecerem aos mandamentos e aos decretos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da terra que lhes dei e lançarei para longe da minha presença esse templo que consagrei ao meu nome. Israel se tornará um objeto de zombaria entre todos os povos. E, embora este templo seja agora imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o seu Deus, que tirou os seus antepassados do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os, prestando-lhes culto. Por isso o Senhor trouxe sobre eles toda esta desgraça. Há um vídeo muito engraçado que eu já recebi várias vezes de várias pessoas. Algumas dessas pessoas incluíam membros da nossa igreja. O vídeo é de alguém que com muito, mas muito esforço, tira uma ovelha do buraco. E logo depois de ter atirado, ele a solta. Ontem eu contei o tempo. Em menos de 5 segundos, ela sai correndo e cai no mesmo buraco. Normalmente, quando eu recebo esse vídeo, vem com uma pergunta: pastor, é muito difícil cuidar de ovelhas, hein? Ou às vezes, uma pergunta de outra natureza: pastor, qual é o sentimento de aconselhar uma ovelha a seguir um determinado caminho e pouco tempo depois vê-la exatamente seguindo o caminho oposto e caindo no buraco? A minha resposta normalmente é muito triste. Mas qual seria o sentimento do Senhor em ver a mesma coisa? Chegamos no momento da vida de Salomão, que Salomão está no auge do seu reinado. O versículo de número 1 que nós ora lemos disse que depois que Salomão acabou de construir o templo, o palácio e tudo mais que ele desejava, o Senhor aparece a ele. Salomão já tinha feito tudo o que ele queria. Salomão agora tem não apenas uma evidência nacional, mas uma evidência internacional, como veremos no próximo domingo. Lá na organização das Tribos Unidas, Salomão não tem apenas assento privilegiado. Lá é Salomão que discursa como um grande governante. Não é à toa que em um momento como esse, Deus, que tem muita coisa para fazer, que normalmente não aparece às pessoas para falar-lhes diretamente, agora aparece para Salomão mais uma vez. É porque é algo que Deus tem a dizer muito importante. É porque Deus tem realmente preocupações sérias com Salomão.
O Senhor sabe que exatamente nesse momento da vida de Salomão, depois de tantas vitórias, ele será tentado a descansar nessas conquistas, a viver à luz de todo esse brilho das suas realizações passadas. Então o Senhor se aproxima dele e agora o aconselha sobre um caminho que ele deve andar e um caminho que ele deve evitar. A pergunta é: o sábio rei Salomão dará ouvidos ao conselho do Senhor, ou será como aquela ovelha que lá no vídeo as pessoas a chamam de a ovelha burrinha? O que fará Salomão? Bem, o tema dessa manhã é o caminho aconselhado pelo Senhor. O caminho aconselhado pelo Senhor. E veremos isso em 3 partes. Em primeiro lugar, veremos as bênçãos da obediência da aliança. Isso estará no versículo de número 3. Em segundo lugar, veremos as estipulações, isto é, as normas, a lei da bênção da obediência da aliança. Isso você vai encontrar nos versículos de número 4 e 5. Em terceiro e último lugar, nós veremos as sanções, isto é, no sentido de maldições da desobediência da aliança. Isso estará claro para nós nos versículos de número 6 até 9. Então o Senhor aparece a Salomão e logo de início apresenta novamente a ele as bênçãos da obediência, mostrando que tudo que está acontecendo na vida de Salomão e também no reino de Salomão é consequência da sua obediência à lei, como fez o seu pai Davi. Por isso o Senhor então, nessa primeira parte do discurso, assegura a Salomão que as suas orações foram de fato ouvidas, de que o Senhor agora veio e consagrou, isto é, separou esse templo, essa construção, para ali colocar o seu nome, para ali fazer a sua morada, para ali habitar. E agora, usando uma linguagem incomum, não apenas no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, o Senhor diz que colocou naquele lugar, não apenas os seus olhos, mas o seu coração. Uma maneira de descrever todo o ser de Deus envolvido com essa aliança, com esse compromisso com o seu povo. Na qualidade de parceiro da aliança, Deus será o seu protetor e o seu provedor. De tal maneira que Israel, assim como Salomão, eles podem estar certos de que todas as vezes que eles se voltarem para aquele lugar, que eles orarem, que eles adorarem, que eles buscarem o nome do Senhor, Deus os ouvirá. Deus estará presente no meio do seu povo, abençoando-os de uma maneira como nunca fez antes. Os comentaristas dizem que aquilo que Deus está estabelecendo aqui é quase um retorno ao Jardim do Éden. A presença gloriosa do Senhor naquele tempo com Adão e Eva. Todavia, tal promessa gloriosa não significa que o povo poderia tomar essa presença de Deus como algo garantido. Deus honrará Israel com a sua presença, mas somente se Salomão e o povo, de fato, adorarem Deus de maneira correta e também obedecerem à sua lei. Há um aspecto de que essa bênção e o cumprimento de todas essas promessas é condicional. Deus será o Deus desse povo, se esse povo tiver Deus como seu único Deus. Viver com lealdade. Tendo isso em mente, e depois de ter dito isso, Deus agora se dirige diretamente a Salomão.
apresentando então as estipulações da obediência da lei. Quais são essas normas? O que ele precisa fazer para que essa bênção continue na sua vida e também no seu reinado? Nessa parte do discurso, Deus diz aquilo que ele espera como resposta às suas bênçãos. E a resposta nada mais é do que obediência à sua lei. Mas não uma obediência externa, meramente formal. Não. Obediência que brota do mais íntimo do ser de Salomão. Uma lealdade exclusiva ao Senhor. Se não, vejamos. Versículo de número 4 e 5. O Senhor diz o seguinte: se você andar diante de mim com integridade de coração e com retidão, como fez Davi, o seu pai, e se fizer tudo o que ordeno a você, obedecendo os meus estatutos, as minhas ordenanças, ou seja, se você fizer tudo isso, então eu firmarei para sempre o trono do seu reino sobre Israel, conforme eu prometi a Davi, o seu pai, quando lhe disse: nunca faltará um descendente seu, diz o Senhor, que lhe suceda no trono de Israel. Observe vocês que não é apenas a obediência da lei, é a obediência da lei com integridade do coração. E talvez devamos nos perguntar, por que é importante que Deus traga os afetos mais profundos de Salomão para a conversa? Há várias razões, mas nós poderíamos falar pelo menos duas. A primeira é que a maior batalha do coração de Salomão, e Deus sabe disso, exatamente nesse seu momento histórico, será a batalha de permanecer fiel ao Senhor, leal ao Senhor, e não amar demasiadamente tudo que está à sua volta. Um comentarista observou que esse aconselhamento do Senhor é extremamente oportuno, porque ele vem exatamente nesse momento de auge da vida de Salomão, como eu disse, que o levou a possuir muitos bens, consequentemente, muita fama. E ele poderia agora começar a se perder, achando que, primeiro, tudo isso é fruto da sua própria habilidade. Segundo, que tudo isso agora é para o seu deleite. E ele poderia então agora se inclinar à idolatria do seu coração, amando tudo que estava à sua volta. Amar ao Senhor sobre todas as coisas, com todas as suas forças, ao invés de amar demasiadamente tudo que estava à sua volta, é a grande batalha do coração de Salomão nesse momento. Esse é o desafio de Salomão. Não um desafio externo, mas um desafio profundo do seu ser. Talvez uma segunda razão é que a santa obediência de Deus tem como o amor em sua raiz. Dito de outro modo, qualquer ato de adoração, isto é, a primeira parte da lei de Deus, ou qualquer tipo de serviço no reino, isto é, a segunda parte da lei de Deus, seria menos do que nada se Salomão fizesse tudo isso não sendo movido por um amor profundo ao Senhor. Bem profetizaria Isaías ao povo tempos depois: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração estava sendo feita, a lei e os rituais estavam sendo cumpridos, o povo estava reunido, mas o que movia esse povo para todos esses atos religiosos não era o amor ao Senhor. O puritano John Owen disse certa vez que Deus não aceitará nada de nós sem profundos afetos. E quando os puritanos usavam essa palavra afetos, eles não estavam dizendo de um sentimento que você pode ter para com o Senhor. Não. Eles estavam dizendo de algo que vem do mais profundo do seu ser, um amor arrebatador pelo Senhor.
E ele diz: se você fizer qualquer coisa sem profundos afetos, o sacrifício mais gordo e caro não será aceito sem coração. Então Salomão deveria amar ao Senhor sobre todas as coisas. E ele deveria então obedecer à lei do Senhor como fruto de um profundo amor para com o Senhor. E agora o Senhor diz que se Salomão andar nos caminhos do Senhor, não de maneira legalista, não através de uma obediência externa, mas de uma maneira profunda, com integridade do coração, se ele então obedecer os seus estatutos, as suas ordenanças, o Senhor continuará abençoando Salomão com uma dupla bênção pactual: prosperidade pessoal, dinastia perpétua. Prosperidade pessoal é exatamente o que Salomão tem até aqui. É algo impressionante. Vamos chegar no domingo que vem e veremos, se Deus quiser e assim nos permitir, quando as pessoas de outros povos estão vindo para ver a grandeza do reino de Salomão, a maneira como ele gloriosamente tem celeiros fartos, a maneira como riquezas de metais preciosos estão espalhados por todo o seu reino, a maneira como ele está estabelecendo um reino marcado pela justiça, a maneira como ele construiu um templo belíssimo, a maneira como ele tem escrito poesias e tantas outras coisas sobre tantas áreas da vida. E quando as pessoas vêm visitar Salomão, a conclusão que elas chegam é que é muito mais do que eles ouviram em suas terras. No entanto, o Senhor quer que Salomão saiba que tem algo que é ainda maior do que isso. O reinado da casa de Davi para todo sempre. O reinado da casa de Davi para todo sempre. Ao chamar a atenção de Salomão para esse fato, Deus quer que Salomão olhe para o seu filho, e o filho dele, 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 até que chegue no grande filho de Davi, o Messias. O Senhor quer que Salomão olhe para um reino que é muito maior do que o seu próprio reino. O Senhor quer que Salomão se veja dentro desse plano muito maior. Bem, porque é importante que Deus chame a atenção para que Salomão veja a sua vida à luz desse propósito de vida muito maior do que o seu reino. Porque o Senhor quer que ele olhe para um reino maior que tem implicações para a salvação do mundo. Deus está lembrando a Salomão que ele não deveria colocar o seu coração nas coisas do seu reino terreno, porque há algo que é muito maior do que as fronteiras de Israel. Principalmente do que as fronteiras estreitas do reino do seu próprio eu. Do reino do seu próprio eu. Deus sabia que a grande tentação de Salomão agora era estar preso às glórias do reino do seu próprio eu. E mais do que isso, a grande tentação de Salomão agora seria acreditar que as únicas glórias que de fato vale a pena viver são essas glórias. As glórias das suas inúmeras mulheres, das suas riquezas incontáveis, do grande esplendor do seu reino, da imensa fama que se espalha por várias nações,
É por isso que agora o Senhor vem, lembrando de que existe um reino, a partir da casa de Davi, que tem dimensões maiores do que as pequenas fronteiras do reino de Salomão e, sobretudo, do reino do seu coração. Bem, mas você não é filho de Davi. E você também não é construtor de templos, né? De reinos. No entanto, você enfrenta o mesmo desafio no seu coração. O grande desafio do seu coração, o dilema da sua vida é viver para o meu próprio eu, nas fronteiras do meu próprio coração, ou me dedicar completamente a um reino que está sendo estabelecido no mundo pelo Senhor. E sabe, irmãos, eu imagino que quando você acordou, durante toda essa semana que se passou, você não acordou dizendo assim: olha, eu não vejo a hora de me dedicar mais uma vez a esse grande reino de Deus. Eu imagino que quando você acordou, durante todos esses dias da semana, você não foi preenchido logo de manhã por todos os propósitos do reino de Deus. Ao contrário, é possível que durante toda a semana você nem sequer tenha parado para ler a Bíblia e orar, e você já saiu para ganhar a vida. Na sua planilha de investimentos, não há um campo para reino de Deus. Na sua agenda, não há um espaço separado para reino de Deus. A sua participação no reino de Deus, muitas vezes se resume à sua participação no culto público e male alguma coisa que você faz uma vez por mês na igreja. Consegue perceber? Por que isso é tão importante? Porque dificilmente você não é ditado pelos seus desejos, pelas suas necessidades, pelos seus sentimentos relacionados às coisas desse mundo. Porque não há um dia que você não tenha que lutar na vida para que o seu coração esteja centrado nas coisas do Senhor e não centrado em você mesmo, nos seus desejos, nas suas necessidades, nas suas preocupações pessoais. Por que é importante que você perceba isso? Por que é importante que você ouça o mesmo conselho que Deus está dando a Salomão? Porque normalmente você costuma a reduzir tudo na vida ao tamanho da sua vida. Tudo que você se aproxima e toca, você costuma a reduzir ao tamanho da sua vida. Deixe-me dar exemplos. Você se aproxima do cristianismo e se depara com o evangelho e a igreja. E o que é o evangelho para você? O evangelho para você, muitas vezes não passa de um convite para que você tenha um casamento melhor. Um convite para uma educação de filhos mais conservadora. Um convite para que você tenha uma família mais estruturada. Ora, e o que é a igreja no meio de tudo isso? A igreja é um lugar onde você vem para encontrar tudo isso. Mas perceba que tanto o evangelho como a igreja envolvem essas coisas. Mas se você reduz todas essas coisas ao tamanho da sua pequena vida, ao tamanho do seu pequeno reino do eu, perceba que você perdeu de vista a grandeza do que são essas coisas dentro do reino de Deus. O evangelho é mais do que aquilo que ele pode oferecer a você. A igreja é mais do que aquilo que ela pode oferecer a você. O evangelho é a mensagem desse reino de Deus que foi estabelecido na pessoa de Cristo. A igreja é a agência desse reino de Deus para a adoração ao Senhor e a expansão do seu reino. Mas veja, você se aproxima disso e você reduz isso ao tamanho da sua vida.
Tome o trabalho. Por que Deus então agora criou o homem e deu a ele vocações diferentes? Há um que tem habilidade para isso, há outro que tem habilidade para aquilo outro. E quando você vê nos mandatos criacionais, no mandato cultural, você vai ver uma ordem de dominar a terra, de produzir para a glória de Deus. Consegue perceber? Há um propósito maior e melhor no trabalho do que o que você faz. Você pega o trabalho e reduz ao tamanho da sua vida, que nada mais é o trabalho para você do que uma maneira de você ganhar dinheiro para satisfazer os seus prazeres. Ah, sim, dinheiro também é muito mais do que isso, né? Dinheiro é um meio de você cuidar daqueles que Deus colocou à sua volta, se envolver com o plano de expansão do seu reino na terra, ajudar pessoas, mas na sua planilha de investimentos não tem um campo para reino de Deus. Por que não? Porque eu e você temos o costume de reduzir tudo na vida ao tamanho da nossa vida. E a tendência de Salomão seria exatamente essa. A sua maior tentação é agora esquecer do que veio antes e, sobretudo, do que vem depois. O seu lugar nessa história da redenção. E ao invés de colocar o seu coração nisso, educar os seus filhos para que essa linhagem de temor diante do Senhor se estabeleça e siga em frente, a sua grande tentação era colocar o seu coração no seu reino terreno, nas glórias do mundo, e reduzir a sua vida ao tamanho da sua vida. Um homem grande, que poderia se tornar pequeno, dependendo de como terminaria a sua história. Você precisa entender que você foi feito para algo maior do que a vida num reino centrado do eu, de uma população, de um ser humano, você. Você precisa entender que você foi criado para um reino muito maior do que esse reino com pequenas fronteiras, que é o eu, que é o seu coração. O Senhor está lembrando isso a Salomão. E se ele permanecer fiel ao Senhor, Deus continuará abençoando a sua vida, abençoando o seu reino. E se ele andar no caminho do Senhor, não seguir outros deuses, o Senhor vai o abençoar. Mas e se não, hein? O Senhor então agora coloca as sanções no termos de maldições da aliança. Versículos de número 6 a 9. Se porém, e agora a mensagem não é apenas para o rei, é para o povo. Vocês e todos os seus filhos se afastarem de mim, e não obedecerem aos mandamentos e aos estatutos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, o Senhor diz que Ele vai arrancá-los da terra. O Senhor diz que vai fazer coisas terríveis. A descrição aqui, gente, é de uma linguagem de uma dureza enorme, dizem os comentaristas. Olha que Deus diz que Ele vai cortar Israel da terra. Esse é um termo usado para descrever uma pessoa que é cortada ou excluída da comunhão com Deus. É uma linguagem muito forte. O Senhor diz que vai rejeitar, o que implica em um divórcio, uma separação formal. O Senhor diz ainda que vai tornar esse povo um provérbio, isto é, o Senhor vai fazer com que eles sejam fruto de zombaria. Imagina um povo tomado por glória, e que agora o que lhe resta é apenas a zombaria.
E o Senhor diz ainda que até mesmo os estrangeiros vão se atentar para a realidade de que tudo isso que está acontecendo com o povo é consequência da desobediência ao Senhor. Consegue perceber? Por que Deus, que tem muita coisa para fazer, por que Deus não vive aparecendo a todo tempo para todas as pessoas? Nesse momento da vida de Salomão, resolve se aproximar dele, aparecer novamente a ele e aconselhá-lo sobre o caminho no qual ele deveria andar? Consegue perceber que esse aconselhamento é um ato de misericórdia e de graça? E tudo que Salomão precisava fazer então era seguir os conselhos do Senhor. Era andar no caminho do Senhor em obediência, era evitar os ídolos, para continuar desfrutando de todo o favor de Deus. Bem, você sabe o final da história, né? Se você continuar lendo a história, você vai perceber que Salomão simplesmente não dá ouvido aos conselhos do Senhor. Salomão passa a ouvir as suas mulheres, o povo passa depois a ouvir as vozes do espírito da época. E esse texto então, gente, que mostra no final a terrível consequência da desobediência de não dar ouvidos à voz do Senhor, é um lembrete do poder dos conselhos que nós ouvimos. Note que até mesmo Salomão, um dos homens, se não o homem mais sábio do mundo, foi influenciado por outros conselhos. E você aí dá um celular para o seu filho que ainda é uma criança, filho ou filha, os quais darão então os olhos e os ouvidos durante toda a semana, todos os dias da semana, ao Netflix, ao Facebook, ao Instagram, ao TikTok, e você achando que tudo bem, estou cuidando, estou limitando o tempo e eles não sofrerão muita influência. Sabe, e você aí, convivendo mais com os ímpios do que com os irmãos da fé, pensando que não há problema em andar nos conselhos dos ímpios, não há problema em se deter no caminho dos pecadores, não há problema se assentar na roda dos escarnecedores, porque você sabe discernir as coisas e você não vai se deixar ser influenciado. Meus irmãos, nós estamos falando de Salomão, o homem mais sábio da sua época, que acabou se deixando influenciar por outros conselhos, por outras vozes que abafaram a voz do Senhor, dita sábado após sábado no templo, dia após dia na leitura da lei, e em momentos extraordinários como esse que Deus apareceu ao próprio Salomão. As consequências de não ouvir a voz do Senhor, você vai perceber nos próximos capítulos. O legado de Salomão à próxima geração é uma guerra civil entre o povo de Deus. A divisão do reino em dois grupos. Você vai ter o reino de Judá, que fica no sul, o reino de Israel, que fica no norte. E depois disso, em uma medida ou outra, o que você vai ver são os reis se desviando da lei do Senhor e da vontade do Senhor. E o que você percebe é que mesmo Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua sabedoria, não conseguiu ser o descendente da linhagem de Davi, que estabelecesse um reino
para todo sempre. Então essa aliança, essa promessa do Senhor, de que Deus faria um reino para todo sempre, que viria da linhagem de Davi, ela continua. O povo de Deus fica à espera desse rei, aguardando que ele venha. O povo de Deus espera ansiosamente. Alguém que seja como Salomão, sábio. Alguém que seja como Salomão, glorioso. Alguém que seja como Salomão, poderoso. Mas alguém que, diferente de Salomão, seja também piedoso. Alguém que obedeça à lei, os estatutos do Senhor. Alguém que faça isso com integridade do coração. Não apenas com uma disposição legalista. Sabe qual é a boa nova? A boa nova é que esse rei veio para estabelecer esse reino. Jesus Cristo de fato é o verdadeiro descendente de Davi. É aquele que cumpriu todas as exigências do pacto. É aquele que manteve todos os estatutos, todas as regras, todos os mandamentos, todos os testemunhos escritos da lei de Deus. Jesus é aquele que veio de fato estabelecer o reino de Deus para todo sempre. Bem, a pergunta é: e o que isso muda em sua vida? Bem, se Jesus Cristo é esse Rei perfeito, que através da sua obediência ativa, isto é, seguir toda a lei, a qual ele se submeteu na sua obediência passiva, isto é, se colocar debaixo da lei. Se Jesus Cristo é aquele que morreu na cruz e agora acredita os seus méritos na sua conta, e se ele fez isso por você, bem, se você então agora tem fé em Cristo, isso muda muita coisa na sua vida. A primeira delas é que você precisa entender que Cristo pagou a dívida de todos os seus desejos, pensamentos, palavras e atos idólatras, aos quais você sempre amou, aos quais você sempre se entregou, como fez Salomão. Sabe o que significa? Que você não precisa mais tentar cobrir o seu pecado, culpando os outros pela lógica da autojustiça. Significa que você não tem mais que se dar a atos de penitências, de autoexpiação, na tentativa de fazer com que você se sinta melhor pelo que você está fazendo diante do Senhor. Sabe o que significa? Significa que você não precisa mais pagar com o seu serviço pela sua própria salvação. Porque Cristo Jesus agora permite que você viva debaixo da bênção da aliança, de maneira que você nunca viveria se você tentasse conquistar todas essas bênçãos por você mesmo. Sabe o que significa? Significa que Cristo destruiu o poder do pequeno reino do eu. Sabe essa tentação constante, essa inclinação para a sedução do seu coração, para os ídolos do seu coração, esse poder que parece ser indomável? Pois bem, não é. Não é. Porque Cristo esmagou esse domínio do seu coração. Cristo esmagou o domínio das sombras das glórias da criação. E agora Ele te libertou para você procurar algo e a glória transcendente. Glória essa que você só vai encontrar além dos limites, das fronteiras do reino do eu do seu coração. Você está entendendo o que Cristo fez por você? Cristo te libertou para você buscar algo muito maior. Maior e melhor. Sabe uma das coisas que normalmente vira até meme?
é quando as Miss, sejam elas de um país ou até mesmo do mundo, vão dar o discurso depois da vitória, ou antes, dizendo aquilo que elas desejam caso consigam o trono. E algumas delas dizem: eu quero estabelecer a paz no mundo, acabar com a fome e cuidar da Amazônia. Aí as pessoas olham para isso e dizem: mas como? Puxa, é demais, não? Pois bem, se ela for uma cristã, não. Porque se ela for uma cristã, ela está inserida no estabelecimento de um propósito redentivo que se expande por todo o mundo, em uma restauração completa de todas as coisas. Isso sim, no estabelecimento de uma paz que esse mundo nunca viu. Sim, no estabelecimento de uma liquidação de toda a fome. Sim, na restauração de todo mundo criado. O que Deus quer que você entenda é que agora Ele te chamou, Ele te colocou nesse mundo, Ele te trouxe para Cristo, te redimiu em Cristo Jesus, para um propósito muito maior do que você possa imaginar, muito além dessas fronteiras curtas, baixas, do reino do seu coração. Consegue perceber como é tolice o que Salomão está fazendo, reduzindo a vida ao tamanho da sua vida? Percebe como é tolice quando você deixa de lado esse propósito maior de se unir a Cristo, nesse plano redentivo, para você se preocupar com aquelas besteiras do seu coração, aquelas idolatrias mais fúteis. O velho Salomão, no final da vida, ele disse: oh gente, como eu queria entender que tudo isso foi correr atrás do vento. Tudo isso não passou de vaidade. Por que eu não percebi antes? Por que eu não percebi antes? E você pode pensar: nossa, mas esse é um projeto muito grandioso, pastor. Pois bem, porque Cristo também comprou o poder para que você pudesse obedecer a Ele e a sua lei. Cristo não apenas recalculou a sua rota. Cristo é aquele que dá o combustível para você seguir no caminho aconselhado pelo Senhor. Cristo é aquele que no poder do seu Santo Espírito agora te impulsiona para que você obedeça ao Senhor. Você consegue perceber que a sua vida pode ter um final melhor do que a vida de Salomão, com toda a sua glória? Porque Cristo comprou o poder para que você pudesse obedecê-lo. A sua vida mediana não é por causa do Senhor, nem da ação do seu Santo Espírito. Bem, hoje o aconselhamento do Senhor foi com você, né? Acabamos de ouvir. O conselho foi dado. Há dois caminhos: o caminho de obediência à lei de Deus, o caminho de bênção, o caminho de desobediência à lei de Deus, um caminho de juízo e destruição. A grande pergunta, e a pergunta final, é exatamente essa: você vai ouvir e seguir o conselho que Deus está dando a você? Ou você vai ser como aquela ovelha burrinha? Sair daqui a pouco e mais uma vez cair em outro buraco. O conselho foi dado. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós te agradecemos muito